Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos aguardar aí uns minutinhos iniciais para a gente começar a nossa aula de história de hoje. Olá, Cris, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Oi, Karine, boa noite. Todos me ouvindo bem, né? Fala, Flávio, boa noite, tudo bem? Clara, está melhor? Oi, Aninha, tudo bem? Oi, Ariane. Oi, tudo bem? Oi, Lu. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão chegando. Fala, Matheus. E aí, tudo bem? Brotou, é isso aí. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vamos começar. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai aquecendo os motores aqui. Oi, Clara, tudo bem? Melhoras para você. Bom, gente, dando continuidade aí ao nosso trabalho, para quem nunca acompanhou aqui as aulas, eu vou fazer uma breve apresentação muito rápida para a gente entrar aí no nosso assunto, né? Eu, toda terça-feira, de 8 às 9 da noite, eu dou uma aulinha de história aqui, com temas de vestibular, né? E aí eu estou fazendo a linha do tempo certinha, porque seria o horário que eu estaria dando aula no pré-vestibular antes da quarentena, né? Da pandemia começar. E aí eu resolvi trazer para o ambiente virtual essas aulas que eu estaria dando presencialmente. Eu intercalo, uma semana eu trago assunto de história geral e uma semana eu trago assunto de história do Brasil. Esse ano, hoje a gente vai continuar falando de história do Brasil, vai dar continuidade do que a gente falou há 2 semanas atrás, mas não tem problema também se não tiver assistido, as aulas elas são individuais. E hoje a gente vai falar sobre as revoltas coloniais. Na verdade, o período colonial brasileiro é um período muito grande e a gente já vem estudando o período colonial há algum tempo, né? A gente falou aquele início da colonização, falamos as principais características lá da produção de açúcar, falamos da União Ibérica, falamos da invasão holandesa, né? E falamos da interiorização, a descoberta de metais preciosos, a mineração, enfim. Então a gente está vindo aí falando sobre várias coisas aí sobre o período colonial. E a gente está se aproximando do fim,
né? A gente hoje vai falar sobre uma série de revoltas que aconteceram no período colonial, principalmente da metade para o final do período colonial. E daqui a 2 semanas a gente já fala da chegada da família real portuguesa no Brasil. E aí daí para a independência e o Brasil virar um país independente já está ali no bojo ali do século XIX, né? Então a gente já está se aproximando aí de finalizar esse período aí da história do Brasil e partir para o Brasil independente, para o Brasil imperial, né? A monarquia brasileira. Primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, depois proclamação da República e por aí vai. Então vamos lá hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre as revoltas. E que é engraçado esse nome, né? A gente já vai começar a aula fazendo uma crítica aí ao termo revoltas. É claro, a história é contada sob um ponto de vista, né? E revoltas, quer dizer, revolta é porque tem alguém revoltado. Oi, Francelina, boa noite, seja bem-vinda. E então, como eu estava falando, né, revolta, né? O termo revoltas. Revolta é porque tem alguém revoltado, quer dizer, alguém revoltado com alguma situação. E aí a gente tem uma mania de a gente sempre analisar essa questão da revolta como se fosse uma coisa pejorativa, quando às vezes não é. Né? Quando eu digo pejorativo, no sentido assim, o revoltoso é sempre o errado, o revoltoso é aquele cara que não está aceitando as regras do jogo, né? E tal. E isso não é bem assim, porque tem revoltas, e a gente vai ver isso hoje, que tinham as suas bases muito coerentes e que tinham que estar revoltados mesmo, e que tinha que brigar com tudo mesmo. A gente tem uma ideia aqui no Brasil de que o povo brasileiro ele é manso, de que o povo brasileiro não gosta de conflito, que o povo brasileiro é paz e amor, que o Brasil é carnaval, tudo é festa e lá lá lá. Essa imagem do brasileiro, gente, ela foi construída ao longo de um tempo, porque isso não é uma verdade. Né? Nós tivemos até o início, até a primeira metade do século XX, uma série de movimentos revoltosos que eram sérios e pesados e sanguinários e, enfim, né, com todos os elementos de outros movimentos revoltosos que a gente vê fora do Brasil e que a gente considera, esse povo e tal, né? Por exemplo, a gente tem uma piada, né? Existe até um grupo, uma página no Facebook, né, que fala sobre isso, né? Que ela diz assim, né? Eu gosto dos franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e botam logo fogo em carro. Né? Então a gente tem essa imagem do francês, que o francês não aceita qualquer coisa. O francês vai pra rua, o francês quebra tudo e tal. E aí a gente acha que o brasileiro é diferente, mas não era bem assim não. Tá? Nós tivemos algumas revoltas no Brasil que foram bem violentas, nós chegamos a ter guerras civis dentro do Brasil. Só que o Brasil é um país de um tamanho continental, né? Então assim, nada cortam cabeças, né, Clara? Exatamente, né? Agora a guilhotina também enferrujada por lá, né? Há muito tempo que eles não usam. Mas o problema do Brasil é que o Brasil é um país continental. Então, assim, para eu ter uma revolta que ocupe o Brasil inteiro, é muito difícil. Não tem como, é muito difícil. Né? Então, a gente tem questões locais, né? Mas não chega o país inteiro. Bom, deixando de embromation, para a gente entrar na nossa matéria de hoje, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, a gente vai falar do que a gente chama de revoltas coloniais, quer dizer, os principais movimentos revoltosos que aconteceram durante o período que o Brasil era uma colônia de Portugal. E aí a gente divide esse grupo de revoltas em 2 grupos principais. Primeiro que eu vou trabalhar com vocês é o que a gente chama de revoltas nativistas, né, ou revoltas coloniais, que na verdade foram revoltas, foram conflitos internos que aconteceram no Brasil,
mas que não tinham o mínimo interesse em independência, em nada disso, tá? Não se pensava em nada disso. Foram conflitos internos por discordâncias de alguma coisa que acontecia ali naquele momento. Oi, Áurea, boa noite. Seja bem-vinda. E o segundo grupo de revoltas que a gente vai trabalhar são as revoltas chamadas separatistas. E aí sim, são revoltas que pensavam numa independência. Que tipo de independência? Aí a gente vai ver quando chegar lá. Mas já pensavam realmente numa ruptura. As primeiras revoltas nativistas, você não tem essa ruptura ainda, essa ideia de ruptura. Na verdade, a grande maioria delas se resume em dois aspectos. Eram insatisfações ligadas, a uma repressão fiscal muito forte da metrópole sobre a colônia, cobrança de impostos, né, uma repressão muito forte, e a rigidez do pacto colonial. Lembrando, pacto colonial, né? O que é o pacto colonial? O pacto colonial é o monopólio que a metrópole tem sobre as transações comerciais de uma colônia. Então, na teoria, o Brasil colônia só podia comprar e vender produtos da sua metrópole, que era Portugal. E isso vai gerar uma série de insatisfações aqui dentro da colônia. E a repressão fiscal, que eu já falei, né? A cobrança de impostos. Bom, a primeira revolta que a gente estuda, que é mais famosinha, assim, que é mais cobrada aí nos vestibulares da vida, é a revolta de Beckman, que acontece em 1684, lá no Maranhão. Bom, o que é a revolta de Beckman? E ela é a mais simples da gente estudar e é que mostra bem, faz um resumo disso que eu falei agora, né? Sobre a questão da repressão fiscal e etc. É o seguinte, gente. O Maranhão, e aí não só o Maranhão, como a maioria das províncias da época, elas tinham essa característica que eu vou falar agora, né? O Maranhão, ela tinha um problema interno inicial, que era uma disputa de preços entre produtos locais e os produtos metropolitanos, quer dizer, os produtos vindos de Portugal. Nesse momento, 1684, você ainda podia ter no Brasil algumas manufaturas, que depois vai ser proibido no século XVIII, né? Mas no século XVII você ainda tem. Então, era comum ter no Brasil algumas pequenas manufaturas, produzindo sapatos, produzindo mala, produzindo, enfim, algumas coisas de primeira necessidade, né? Alguns tipos de alimentos, né, e tal. Você tinha aqui. Só que o grande volume de produtos vinha de Portugal, porque vinha da metrópole. E esses produtos também vinham sapatos, também vinham isso, né? E eles tinham uma qualidade, logicamente, superior. E você tinha... boa noite, alguém entrou aí, mas eu não sei o nome. Pepiara. Tem uma fotinho de um cachorro. Boa noite. Paulo Henrique, boa noite também, não vi você entrando. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Então você tem essa disputa de preços, e não só de preços, mas você tem essa disputa sobre esse monopólio. O que acontece no Brasil, gente? E é legal a gente já falar hoje, apesar disso na aula de hoje não ficar muito marcante, isso vai ser importante para as nossas próximas aulas, principalmente quando o Brasil se torna independente. No primeiro reinado, por exemplo, isso passa a ser muito importante, a gente entender essa relação aqui dentro do Brasil. O que você tem no Brasil, gente? A gente, já final do século XVII, indo para o século XVIII, isso já está muito consolidado dentro do Brasil. A gente tem um grupo que a gente chama de colonos. Quem são esses colonos? São os senhores de engenho. Então são portugueses na sua origem, né, lá no século XVI e tal, portugueses que vieram para o Brasil e criaram raízes no Brasil. Eles não se entendiam ainda como brasileiros, você não tinha essa coisa de sentimento nacionalista, né? Eu sou brasileiro. Não, isso não tinha. O cara se considerava português. Só que ele criou raízes aqui.
ele fez família aqui, ele teve filhos aqui, ele vive aqui, ele é membro da Câmara Municipal da sua cidade, ele é aquele homem bom, né? E existia um outro grupo de portugueses que a gente vai chamar dos comerciantes. A galera que tinha relações aqui, mas não criaram raízes aqui, ou criaram raízes poucas, não criaram muitas raízes. Porque eles ganhavam exatamente dinheiro com esse comércio atlântico, esse comércio entre metrópole e colônia. Beleza? São dois grupos muito ricos aqui no Brasil. São dois grupos que vão acumular riquezas. Os comerciantes metropolitanos e os colonos, senhores de engenho. Com o tempo, esses dois grupos vão entrar em conflito. Fala, Marco, boa noite. Fala, Gabriel, boa noite. Sejam bem-vindos. Eles vão entrar em conflito, porque eles têm interesses diferentes em relação à colônia, né? Bom, então você tinha isso, né? Você tinha essa disputa dentro das cidades, essa questão comercial, e você vai ter um segundo grande problema, que era sobre a escravidão. A elite local, ela tinha, lógico, como a gente já estudou, né? Como a gente já sabe, ela tinha a mão de obra toda baseada na mão de obra escrava, né? Escravizada. Só que o escravizado, ele entrava principalmente pelos portos do Rio de Janeiro e de Salvador, mas nesse momento já mais Rio de Janeiro. E o escravizado, né, ele chegava no Nordeste muito caro. Ele era um produto muito caro. E os colonos, Maranhão, estou falando do Maranhão, né, porque é onde acontece a revolta de Beckman, eles queriam ter o direito de escravizar nativos, quer dizer, indígenas, para economizar com a compra de cativos africanos. Só que os jesuítas presentes, né, no território brasileiro... Oi, Stephanie, boa noite. Não permitiam isso. Então você tinha esse conflito também de colonos com os jesuítas. Bom, muito bem. Então você tinha uma insatisfação dos colonos, né? Os colonos eram obrigados a comprar produtos muito caros vindo da metrópolis. Eles eram obrigados a comprar escravizados muito caros, né? Porque eles não podiam escravizar indígenas. E aí chega no poder, né? Na verdade é um golpe, chega no poder do governo do Maranhão um cara chamado Beckman, que representa, né, os colonos. E aí ele faz duas coisas. Ele vai expulsar os jesuítas do Maranhão e vai liberar a escravização de indígenas lá na província do Maranhão. E aí ele vai fazer isso, vai descer essas duas medidas, vai organizar uma junta de representantes do Maranhão e vai enviar numa embarcação para Portugal para negociar oficialmente essas mudanças com a coroa portuguesa. Bom, logicamente não dá certo. Essa junta ela é presa assim que ela chega em Lisboa. As tropas metropolitanas que existiam aqui no Brasil, né, as tropas portuguesas, são enviadas para o Maranhão. O Beckman é retirado do poder, um novo governador é colocado e o Beckman é condenado à morte por ter sido líder dessa revolta e ele vai ser enforcado. Né? Diferente dos franceses, nós aqui no Brasil gostávamos mais de uma forca, a gente não gostava muito da guilhotina. Então a gente usou mais a corda. Eu acho que é porque era mais barato a corda do que, né, o metal, tinha que ficar afiando, né, e tal. Então a gente usava mais a corda. Bom, então essa é a primeira revoltinha que acontece para introduzir assim um assunto, mas a gente já percebe aí o seguinte, é uma revolta de elite, é uma elite contra uma elite, quer dizer, uma elite local, faz menos sujeira, né, Flávia? Eu também acho. Então é uma elite local, apesar de que alguns desses mortos por enforcamento, a gente gostava de esquartejar, né? Então assim, também fazia sujeira, fazia muito sangue, né? Então, assim, não adiantava muita coisa. Mas, né? Samuel, entrou, hein? Pô, tá atrasado, ó. Perdeu 20 minutos, mas um abraço pra você. Viu? Falei que ia falar, estou falando aqui
ao vivo. E vai para o YouTube também, porque eu estou gravando a aula. Então vamos lá. Então beleza, então a gente percebe, né, que é essa elite contra uma elite. Algumas dessas revoltas vão ser da elite, né? Bom, a segunda que a gente tem, que já começa a ficar mais legal, né, é a Guerra dos Emboabas, que acontece em Minas Gerais no ano de 1708. E aí já tem a ver com mineração, né, que é o que a gente estava estudando aí na aula de 2 semanas atrás. A gente tem, na verdade, um problema da Guerra dos Emboabas, ela é o seguinte, ela também é fácil de entender. As primeiras pessoas a descobrirem metais preciosos no Brasil foram os bandeirantes. Os bandeirantes paulistas encontraram ouro no interior de Minas Gerais, né? Aquele processo de interiorização que a gente já estudou. Acontece que quando a notícia das jazidas de ouro elas se espalham, você começa a ter, como eu expliquei na última aula, uma debandada de pessoas para a região das Minas Gerais atrás do sonho de ficar rico. Não só pessoas do Brasil, do sul do Brasil, do nordeste do Brasil e tal, como de Portugal, de Angola, vindo para o Brasil. E veio muita gente, foi uma enxurrada de gente chegando no Brasil, correndo lá para Minas Gerais, querendo encontrar mina, encontrar ouro para ficar rico, né, para ganhar na Mega Sena. Era a Mega Sena da época. Bom, qual era o problema? Você não tinha ainda muitas regras, porque estava no início do processo, a coroa portuguesa ainda estava se organizando para entender o que estava acontecendo e estava tendo essa enxurrada de gente. Os bandeirantes, eles começaram a ficar chateados com os forasteiros. Forasteiros tanto de fora do Brasil quanto de dentro do próprio Brasil, mas que não eram da região das Minas Gerais, né? Então, esses bandeirantes paulistas começaram, né, a ficar revoltados por conta de uma disputa por terra. Porque quando estavam só os bandeirantes, eles tinham mais controle, eles conseguiam com calma procurar o ouro e tal. Mas com essa chegada de muita gente na região, eles começaram a ficar, né, a ter muita concorrência para procurar as jazidas, para ver onde é que tinha ouro e tal. E aí, um cara que ficou famoso nas últimas semanas, né, por causa aí de uma história aí de quererem derrubar uma estátua dele aí e tal, um cara, um bandeirante, chamado Manuel Borba Gato, que tem uma estátua lá no interior de São Paulo, que querem derrubar, né? Ele exigiu da coroa portuguesa, né? Ele era um líder dos bandeirantes, né? E ele exigiu da coroa portuguesa a retirada dos forasteiros, né? Forasteiros esses que eram apelidados de forma pejorativa de emboabas. Por isso, a Guerra dos Emboabas. Ó, o Paulo Henrique aí já colocando lenha na fogueira aí do derruba, 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 né? Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Hoje a tua filha chegou antes de você, viu? Já tá aí botando pilha aí na fogueira para derrubar lá a estátua do Manuel Borba Gato, né? E os forasteiros, quer dizer, os emboabas, que eram, né, o emboabas era um termo pejorativo para os forasteiros, tinham um outro líder, que era o tal do Nunes Viana, né? Ele era o líder. E aí, gente, logicamente a coroa não se meteu nisso, os bandeirantes tinham o Borba Gato como líder e achavam que tinham direito de coordenar a região das Minas Gerais, e o Nunes Viana era o líder dos forasteiros que achava que ele que tinha que administrar ali a parada. E aí o conflito estava armado. Só que você tinha muito mais forasteiro do que bandeirante. Então foi uma carnificina, né? Muitos bandeirantes fugiram, alguns cercados se entregaram e não teve jeito. Existe até um caso na Guerra dos Emboabas que um grupo de bandeirantes é cercado, eles se rendem, levantam a bandeirinha branca, os emboabas dizem assim, não, tudo bem, podem sair, que não vai acontecer nada com vocês. Eles saem e creu, né? Matam geral. Então, assim, você teve isso, né? E teve bandeirantes fugindo para as regiões de onde hoje, né? Na época não era, né? Mas onde hoje é Goiás e Mato Grosso, né? E eles foram encontrar exatamente ouro lá. Menos ouro do que em Minas Gerais, mas encontraram alguma coisa de ouro lá, né? E aí, para acalmar a guerra, é que Portugal, como eu falei na última aula, Portugal vai criar o sistema do sorteio das datas. Datas, para quem não assistiu a aula, eram os pedaços de terra
onde tinha exploração mineral, né? Onde tinha a exploração das minas e tal. Então, o território era dividido em datas, que eram tipo pequenos ou grandes, né? Terrenos para poder ter a exploração das minas. E essas datas, algumas delas eram sorteadas. Então, o sistema de sorteio foi criado exatamente por causa da Guerra dos Emboabas. Outra história interessante, que quem conhece Recife deve conhecer bem essa história, quem fez turismo lá pelo Recife, é a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é de 1710, aconteceu, como eu já falei, em Pernambuco, e vai envolver uma disputa aí entre Recife e Olinda. Se alguém aí conhece essa historinha, já foi fazer turismo lá em Recife ou em Olinda e conhece essa historinha, bota aí no comentário aí pra mim, né? E o que acontece, gente? Recife, nesse momento, ele não era uma vila, tá? Recife, ele era um pedaço de Olinda. Olinda era uma vila antiga lá de Pernambuco, era a capital de Pernambuco, inclusive, né, da província de Pernambuco. E Recife era um pedaço, que surgiu um pouco depois, ele era mais novo. E Recife recebeu muito investimento por conta da invasão holandesa do governo de Nassau, né? Então, durante a invasão holandesa, durante o governo de Maurício de Nassau, Recife prosperou muito, principalmente por conta do comércio. E aí, de novo, olha, eu falando da questão do comércio, né? Olinda, que era a parte mais antiga, ela era dominada pelos senhores de engenho, que eram as famílias mais antigas da região, e que, logicamente, dominavam a Câmara Municipal de Olinda. E, como eu falei, Recife fazia parte de Olinda. Recife era uma parte, era uma, né, ele respondia à vila de Olinda. Ele estava separado, né, um local um pouco mais distante, mas respondia como fazendo parte de Olinda. E aí o que acontece, gente? Você começa a ter um problema financeiro em Pernambuco depois que os holandeses saem de Pernambuco. Porque a gente tem a crise do açúcar. Como eu também já expliquei isso em outra aula. Os holandeses, que eram os principais parceiros brasileiros, saem do Brasil. E eles começam a comprar menos açúcar brasileiro. E isso vai mexer com a economia dos senhores de engenho. Esses senhores de engenho, eles passam a precisar de grana e eles começam a pegar empréstimos com esses comerciantes recifenses. É assim que fala, gente? Acho que é, né? Recifenses? Acho que é. Enfim, lá de Recife. E aí eles começam a pegar empréstimo com essa galera. E essa galera viram, né? Esses comerciantes de Recife viram. Fala, Diego, boa noite, seja bem-vindo. Os comerciantes de Recife, eles passam a virar credores dos senhores de engenho de Olinda, né? E aí você começa a ter um problema, porque esses comerciantes, logicamente, como eles eram credores, eles cobravam os seus impostos e cobravam juros altos, né? E às vezes eles eram mais incisivos, né, e tal, não tinha muita negociação. Tinham momentos, né, de cobrança desses impostos de uma forma mais severa. E os senhores de engenho, por outro lado, lógico, não ficavam satisfeitos com isso, porque, né, eles não queriam, eles não tinham dinheiro para pagar muitas vezes, ou queriam um tempo maior para pagar, queriam, enfim, algum tipo de facilidade. Bom, muito bem. E aí, só que aí você tinha um outro problema, porque assim, quem fazia as leis do local... Voltei para vocês? Tudo legal? Porque deu uma travadinha aqui para mim. Me responde aí se está legal aí para vocês agora. Os senhores de engenho, eles eram os considerados homens bons, que eram os homens que podiam fazer parte das câmaras municipais, que era onde se faziam as leis, né? Então, assim, eles deviam grana para os comerciantes de Recife, né? Mas eles eram os caras que faziam as leis. Então você tinha ali um conflito, né? Um problema, porque aí vamos para o lado dos comerciantes. Eu sou um comerciante, o cara está me devendo dinheiro, eu tenho que cobrar, mas quem faz as leis do local são eles que estão me devendo. Olha o problema aí, né? Bom, enfim, isso logicamente vai gerar um conflito,
né? Vai gerar um conflito entre as duas partes. Portugal... bom, como é que esse conflito ele estoura? Porque a insatisfação já existia. A insatisfação existia, mas existia um equilíbrio de forças. Existia um equilíbrio de forças. Até que, por conta de uma exigência dos comerciantes de Recife, que tinham muito dinheiro, eles, durante muitos anos, né, cobram de Portugal para transformar Recife numa vila e instaurar lá uma própria Câmara Municipal, quer dizer, separar de Olinda. O que, logicamente, os senhores de engenho não queriam, porque eles iam perder o poder que eles tinham sobre os comerciantes, que eram aqueles que eles deviam dinheiro. Quando Portugal transforma Recife numa vila, eu tenho problema, né? Porque instaura lá a Câmara Municipal, os comerciantes se tornam independentes dos senhores de engenho de Olinda e o conflito começa. Recife, né? Os comerciantes de Recife vão ganhar esse conflito e, inclusive, fala Felipe, boa noite, seja bem-vindo. E, inclusive, a vitória de Recife na Guerra dos Mascates vai fazer com que a vila de Recife se torne a capital de Pernambuco, né? Portugal vai transferir a capital de Olinda para Recife. Então é uma história legal, porque a história aí é de Recife, né, sendo capital aí de Pernambuco a partir da Guerra dos Mascates de 1710. A última revolta nativista que nós temos, tranquilo, Felipe, fica à vontade, é a revolta de Vila Rica. Vila Rica, Minas Gerais, que hoje é a cidade de Ouro Preto, né? Essa revolta acontece em 1720 e ela ainda não é a Inconfidência Mineira, que a gente vai estudar daqui a pouquinho a Inconfidência Mineira, mas ela já é um prelúdio da Inconfidência Mineira, né? E aí a gente vai entender agora o que que é. A revolta de Vila Rica, ela começa quando Portugal inventa o quinto, que era o principal imposto da mineração. Todo o ouro recolhido nas minas precisava, né, pagar o quinto, que era, como o nome diz, né, um quinto do ouro, então 20%. Então, o minerador, né, o dono da mina lá, ele pegava aquele ouro, ele tinha que passar numa casa de fundição, né, tirava-se 20% do valor daquele ouro, os outros 80% era derretido, era feita uma barra e essa barra recebia um carimbo de que aquele ouro já estava quintado, quer dizer, já tinha sido pago o imposto, né? E o quinto ele é criado e as casas de fundição são criadas para tentar diminuir o contrabando, porque o contrabando era muito comum na região das Minas Gerais, principalmente com ouro em pó. Porque o ouro é um metal, né, gente? Só que o metal, você encontra lá nas minas, às vezes saem pedaços desse metal e às vezes ele esfarela, ele vira um pó, né? Como encontrado no Rio também, né? Ele é em estilo de pó. E esse pó era muito fácil ser contrabandeado. Inclusive eu contei a historinha na última aula do Santo do Paoco, né? Então, para diminuir o contrabando, quer dizer, para poder aumentar a arrecadação, Portugal vai criar o quinto e as casas de fundição. Logicamente, quem estava acostumado, que aquezinho já estava lá há anos explorando aquela região, tinha mina, não sei o que e tal, não vão gostar dessa medida, porque as casas de fundição elas vieram exatamente para aumentar a repressão sobre a cobrança de tributos, né? Você não ter mais essa facilidade desse contrabando, né? De burlar, né? a regra do imposto, tá? Então os mineradores, logicamente, não gostaram e eles vão partir, né, para cima dessas casas de fundição, vão iniciar um conflito lá em Vila Rica contra o governo, né? Contra o governo. E aí é importante ressaltar o seguinte: a revolta ela acontece por causa de um novo imposto. Não havia nessa revolta nenhum pedido, nenhuma ideia de tornar a região independente, blá blá blá, não tinha nada disso. A questão era só
tentar pressionar o governo monárquico, o governo de Portugal, a voltar atrás, a voltar para os antigos impostos, onde esse contrabando era mais fácil. O líder desse movimento, da revolta de Vila Rica, é um cara chamado Filipe dos Santos, um dos líderes, né? Que vai ficar mais famoso porque ele é o que vai pagar o pato. Vai pagar o pato porque ele era, como Tiradentes, a gente vai falar daqui a pouco da Inconfidência Mineira, ele era o menos rico, ele era um tropeiro. E aí, parênteses, curiosidade, para quem não sabe o que é ser um tropeiro. E tem gente que adora comer, né, um feijão tropeiro, que vem exatamente disso. O tropeiro era um cara muito comum, era um comerciante, um tipo de comerciante muito comum no interior do Brasil, que ele normalmente vinha com um cavalo ou um boi, né, enfim, algum animal de porte, assim, né, de carregar peso. E é a Maiara que entrou ou não? Eu não estou entendendo o nome ali. Depois fala aí para mim. para eu poder te dar um oi. Enfim, voltando. Então o tropeiro ele era um comerciante que ele carregava comidas para vender no interior do Brasil, lugares que normalmente não tinham uma produção de alimento ainda eficiente, então ele levava alguns produtos que demoravam para estragar, né? Ele levava isso para os lugares mais longe e vendia. E aí era uma misturada, né? Era farinha, era feijão, era carne seca, né? Era um comerciante ambulante, era mais ou menos isso, né? Por isso que o feijão tropeiro é aquela mistureba que eu adoro, né? Feijão, farinha, né? Farofa, né? Linguiça, carne seca, tem um monte de coisa ali, né? Enfim, é um misturadão, né? E era isso, porque as pessoas compravam as coisas no tropeiro, misturavam tudo, então era a comida do tropeiro, o feijão do tropeiro, o feijão tropeiro, né? Então, Filipe dos Santos era um tropeiro, era um vendedor, né, de comida e tal. A repressão da coroa portuguesa vai ser cruel sobre esses mineradores revoltosos. Filipe dos Santos, que era um dos líderes, vai ser preso, vai ser logicamente condenado à forca, mas não satisfeitos, aí Flávio e Carine fizeram a sujeirinha já aí, porque ele, além de ser enforcado, ele vai ser também esquartejado. E por que o enforcamento e por que o esquartejamento, gente? Porque é para servir de alerta, para servir assim, ó, não façam isso, porque senão vocês vão receber essa mesma punição, né? Então a ideia do castigo, né, do enforcamento e depois do esquartejamento, de você expor os pedaços do corpo da pessoa, era para exatamente servir como um alerta, as pessoas não pensarem em repetir isso para não sofrer a mesma coisa. Muito bem, gente. É claro. Fala, Vinícius. Boa noite. Seja bem-vindo. Vilena ali em cima, acho que é a Milena, não é isso? Agora eu não tô vendo a foto direito aqui, não sei quem é que entrou. Não pude cumprimentar. Essas 4 revoltas são as mais famosas nativistas. Ah, desculpa, é o Abner. Desculpa, Abner. Boa noite. É que vocês não botam o nome de vocês, ficam botando apelido, aí complica pra mim, né? Mas enfim, vamos lá. Essas são as revoltas nativistas mais famosas. Mas não foram as únicas. Nós tivemos várias revoltas pequenas estourando pelo Brasil, né? E todas elas vão ter uma repressão da coroa muito forte. Mas todas elas não tinham nenhum caráter separatista, nenhum caráter de independência. Isso só vai começar no final do século XVIII, por conta de uma influência do iluminismo e dos seus sucessos, né? Quais são os principais sucessos iluministas? A Revolução Inglesa e, principalmente, a independência dos Estados Unidos da América. Né? Uma colônia na América se tornar independente
vai fazer com que todas as colônias na América fiquem apolvorosas. E, logicamente, vão surgir movimentos a partir daí, querendo uma independência da sua metrópole, tá? E aí a gente vai ter duas principais, também não são as únicas, mas são as principais no Brasil, que é a famosa Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são dois movimentos completamente diferentes e são muito legais de serem estudados. Então vamos para a primeira, a mais famosa, a Inconfidência Mineira. Bom, a Inconfidência Mineira é de 1789, mesmo ano do início da Revolução Francesa. E a independência dos Estados Unidos tinha acontecido há poucos anos, tá? O iluminismo estava em voga, muito forte, e essa influência iluminista, logicamente, chegava no Brasil, porque vamos lembrar que a maioria dos jovens ricos brasileiros, né, nascidos no Brasil, eles iam estudar na Europa, né, e voltavam para o Brasil influenciados por esses ideais todos, né, por essas novidades da Europa e tal. Muito bem. Quais são as insatisfações das elites mineiras da região lá das Minas, né, contra a coroa portuguesa? Primeiro, o controle excessivo metropolitano, né? Então, o controle, né, severo sobre a cobrança de impostos, logicamente. A proibição das manufaturas. A Rainha Maria I, ela proíbe as manufaturas brasileiras para tentar arrecadar mais com a venda de produtos portugueses. A única manufatura que continua podendo existir no Brasil é a de produção de roupas para escravos. Só. Mais nada podia ser produzido no Brasil. Então, assim, sapato, roupa da classe média, roupa da elite. Valeu, Abner. Mala, qualquer coisa. Abração. Qualquer coisa que as pessoas fossem comprar, elas tinham que comprar de Portugal. Tinham que comprar importadas, porque você não podia ter produção dentro do Brasil, né? Outra coisa é a criação da derrama. A derrama é um imposto que exigia um pagamento de um número X de arrobas de ouro por ano. E que se não fosse pago, o governo monárquico, né, o governo português, podia cobrar a revelia, quer dizer, podia sair pegando as coisas das pessoas até completar lá o valor. Então podia pegar, às vezes, uma propriedade, animais, enfim, né, carruagens, sei lá, qualquer coisa que tivesse valor para a coroa, eles podiam pegar para complementar o pagamento desse valor da derrama. E que era um valor muito alto e que eles não conseguiam pagar com ouro, né? E, logicamente, essa elite, ela contrariou dívidas com a coroa, né? E como que eles contrariaram essas dívidas? Alguns particulares podiam cobrar impostos em nome da coroa. E aí eles podiam, tinha que pagar 5 para a coroa. Eles podiam cobrar 7, paga os 5 e ficava com 2. O problema é que nesses últimos tempos, já no final do século XVIII, eles já não conseguiam mais pagar. E aí eles começaram a acumular dívidas. E isso era um problemão. Bom, então, esse resumo da ópera, a elite mineira, ela estava sentada aí num problema. E você tinha as ideias iluministas, as ideias de liberdade, de independência. E esses ideais eles se espalhavam nas reuniões secretas das lojas maçônicas. A maçonaria era muito comum no Brasil naquela época e na região das Minas, então mais ainda, entre a elite mineira, logicamente, né? Ponto importante. A Inconfidência Mineira não era um movimento nacionalista. Eles não tinham essa coisa de eu sou brasileiro, eu quero a independência porque eu sou brasileiro. Não. Eles vão querer a independência da região onde eles vivem para melhorar a situação de vida deles. Não tinha nada a ver com ser nacionalista, tá? Quem vai fazer parte? A elite e parte da classe média. É quem vai fazer parte desse movimento da Inconfidência Mineira. O que eles queriam, logicamente? Bom, eles queriam sim a independência. Agora eles queriam a independência de Minas Gerais, Rio de Janeiro e um pedaço de São Paulo, né?
Eles queriam, e aí logicamente nesse novo país que eles queriam fundar, eles iam voltar com a questão da manufatura, estimular um início de um processo industrial, enfim, criar a Casa da Moeda, enfim, eles queriam fazer ali um país, né? Os revoltosos, eles só não concordavam em 2 pontos. Se eles deveriam matar o governador de Minas Gerais durante o movimento, né? Então, alguns queriam matar, outros não. E o segundo ponto era sobre a abolição da escravidão. Alguns defendiam que esse novo país deveria abolir a escravidão e a maioria dos revoltosos discordava, porque, logicamente, eles tinham as suas economias baseadas em mão de obra escravizada, né? Bom, o movimento começa em fevereiro de 1789, como eu falei, mas ela não dura muito tempo. Em março, um dos membros do grupo, chamado Joaquim Silvério dos Reis, o famoso Judas brasileiro, vai trair o movimento, né? Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha muitas dívidas com a coroa portuguesa, e ele acaba procurando o governo português, e ele, em troca de delatar os outros envolvidos com o movimento, ele teria as suas dívidas perdoadas. E aí ele entrega geral, porque ele está vendo mais o interesse dele do que o interesse coletivo, logicamente. E aí, em poucos meses, todos os líderes dos movimentos são presos, né? O movimento ele acaba e a gente tem 11 de todos os presos, 11, os principais líderes, né? As cabeças, 11 líderes do movimento condenados à morte. Eles são presos, eles não vão ser condenados, eles não vão receber a punição na hora, né? Eles são presos, são condenados à morte. Aos poucos, a maioria desses 11 eram de famílias muito ricas aqui do Brasil, de Minas Gerais, começam a converter as suas penas em exílio. Então o cara, ele deixa de ser condenado à morte e passa a ser exilado, e aí eles são expulsos do Brasil, a maioria vai para a África, né? E sobra um que não vai, né? Oi, Tânia, boa noite. Sobra um que não vai, não é o mais rico, na verdade, dos 11 ele é o mais pobre, não que ele seja pobre totalmente, mas ele não era tão rico como os outros. Ele assume que ele era, sim, líder do movimento, e ele não abre mão dessa posição dele. E esse cara é o nosso famoso Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? O Tiradentes... Oi, Manu, boa noite. O Tiradentes vai ser o único dos 11 que vai realmente receber a punição da morte, vai ser enforcado, vai ser esquartejado. O enforcamento dele acontece aqui no Rio de Janeiro, num local próximo de onde hoje é a Praça Tiradentes. Ele vai ser esquartejado, pedaços do corpo dele vão ser espalhados até a cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, onde a cabeça dele vai ser exposta. E, de novo, como eu falei, os pedaços eram expostos para servir de alerta, para que ninguém fizesse igual a ele. A cabeça não dura muito tempo lá, porque essa cabeça é roubada durante a noite e ninguém sabe o paradeiro de onde foi parar a cabeça do Tiradentes, que morreu exatamente no dia 21 de abril de 1792. Movimento das elites mineiras. E a última revolta que a gente vai estudar hoje, que é o contraponto da Inconfidência Mineira, é a Conjuração Baiana de 1798. Já Revolução Francesa já aconteceu, e já aconteceu algumas outras coisas que vão influenciar a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana que também é conhecida como a Conjuração dos Alfaiates. Vou explicar o porquê. Conjuração Baiana, gente, completamente diferente da mineira, ela é liderada pelos pobres, principalmente negros, né, alforriados, alguns escravos ainda, mas a maioria alforriados, e alguns brancos pobres, tá? Quais eram os problemas, gente? Crise de fome. As pessoas passavam fome no Brasil, gente, né? Então eles queriam resolver isso. Eles tinham a questão de trabalhar com o comércio, então eles eram contra o monopólio metropolitano, o famoso pacto colonial.
Eles também vão ser influenciados pelo período jacobino da Revolução Francesa. Os jacobinos eles abolem a escravidão nas colônias francesas. Então essa galera fica, opa, se já tem país europeu acabando com a escravidão, a gente pode acabar aqui também, né? Outra coisa que vai influenciar muito a Conjuração Baiana é a independência do Haiti. A independência do Haiti, gente, é uma independência aqui na América de uma colônia francesa que vai ter o seu processo de independência através de luta dos escravos, dos escravizados. Eles vão fazer o levante, vão pegar em arma e vão derrubar o governo e vão transformar o Haiti num país independente. E isso chega aqui no Brasil, essas notícias. Então a galera fica, opa, se eles conseguiram, a gente pode conseguir também. E, logicamente, toda aquela situação de desprezo pela vida humana não branca. Quer dizer, se você não era branco, você era menos humano, né? Você não tinha problema, você morrer de fome, você morrer por chicotada e etc. Né? Uma coisa que era importante para a Conjuração Baiana era o conceito de consciência de classe, deles se reconhecerem, né, tanto escravizados, como alforriados, como brancos pobres, estavam todos no mesmo barco e precisavam todos se unir, exatamente na consciência de classe. Por isso que a maioria dos revoltosos da Conjuração Baiana serão soldados e alfaiates, que era uma profissão muito comum de negros alforriados, trabalhar como alfaiates, né? E, logicamente, você tinha escravos e etc., né, envolvidos com o movimento. Eles queriam a independência da Bahia, da província da Bahia, e queriam instaurar aqui uma república com voto universal, queriam liberdade comercial para os seus comerciantes, queriam, logicamente, abolir a escravidão aqui, queriam aumentar o soldo, que era o salário dos soldados, e tinham o sonho, né, de acabar com o preconceito racial. Coitados, né? O preconceito racial, o racismo, está aí até hoje, muito presente, muito pujante na sociedade brasileira, até 2020, né? Até pelo menos o dia 23 de junho de 2020, estamos aí com racismo aí firme e forte no seio da sociedade brasileira, mas o pessoal lá da Conjuração Baiana tinha o sonho de, através da independência lá da Bahia, eles conseguirem, né, o fim do preconceito racial. Pena que eles não conseguiram. A revolta, ela começa no dia 12 de agosto de 1798, com cartazes espalhados por Salvador, com uma série de cartazes criticando tudo aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Acontece que o governo da Bahia começa a pegar esses cartazes, começa a fazer um trabalho de inteligência. Em um mês, eles conseguem desarticular todo o movimento e conseguem prender 40 pessoas envolvidas com o movimento. Só aí a gente já vê a diferença, né? Por conta lá da Inconfidência Mineira, que foram 11, né? Logicamente, 40 negros e brancos pobres. Brancos pobres era a minoria, a grande maioria eram negros, alforriados ou não importa, né? Eram negros. Desses 40, 4 vão ser condenados à morte, diferente também da Inconfidência Mineira, que foi um só, na prática, né? 4 vão ser condenados à morte, vão ser enforcados e esquartejados. Todos os envolvidos vão receber penas muito duras, muito mais duras do que, entre aspas, um simples exílio, como aconteceu com as lideranças de Minas Gerais. É muito claro, gente, que a forma como o governo de Portugal age contra os baianos é de uma forma muito mais severa do que contra os mineiros. Os mineiros foi um movimento de elite, né? Então essas famílias da elite, elas só podem ser mexidas até a página 2. Já um bando de preto alforriado, aí você pode mexer à vontade, não tem problema nenhum. Você pode chicotear, você pode matar, você pode, enfim, fazer qualquer tipo de castigo, né? Que não tem problema, dar tapa na cara, enfim. Então, a gente tem essa repressão
do governo colonial sobre os baianos de forma muito mais severa do que contra os mineiros lá na Inconfidência Mineira. Historiadores analisam que os possíveis motivos de fracasso da Conjuração Baiana se deu porque a maioria da população era analfabeta, então os cartazes não surtiram o efeito que poderiam ter surtido se a maioria da população soubesse ler e escrever. A maioria da população não entendeu o que eram aqueles cartazes. Outra coisa é que a elite local se virou contra o movimento. A elite local que num primeiro momento achou que seria bom a independência da Bahia, depois com esse papo de abolição de escravidão, eles vão se virar contra o movimento. Além disso, Salvador era uma cidade que sempre teve muitos comerciantes portugueses, então você tinha muita gente contrária ao movimento, muitas elites morando na cidade de Salvador, que vão ajudar, né, o governo metropolitano. E o sistema de delações, né? A questão do sistema de delações, até hoje aí é muito usado, né? A delação premiada, né? Você entrega os seus coleguinhas e tem a sua pena diminuída. Então, talvez na Conjuração Baiana o número de mortos fosse até maior se não fossem as delações, né? Então, você teve o processo de delações para tentar ter a sua pena diminuída. Bom, gente, essas são as revoltas que a gente ia estudar na aula de hoje. Fazendo um resumo aqui rápido, a gente percebe isso, né? 2 tipos de revoltas. Uma nativista, como a gente fala, que eram revoltas locais, eram revoltas sobre medidas da metrópole, sobre a colônia, revoltas de colonos, mas que não pensavam em mudar o status quo, beleza? E as revoltas separatistas, as principais, né? A mineira e a baiana, que pensavam em separar sim, pensavam em fundar países independentes, mas não o Brasil. Nenhuma delas tinha essa ideia nacionalista, eu sou brasileiro, eu tenho que transformar o Brasil inteiro num país independente. Não, eles tinham a ideia de separar um pedaço, né? Um pedaço, se tornar um país independente contra essa colônia portuguesa que era enorme, que o Brasil é enorme até hoje, né? Então, a gente percebe isso e a história do Brasil vai começar a mudar radicalmente quando a família real portuguesa chega no Brasil. Né? Em 1808, quer dizer, pouquinhos anos depois da Conjuração Baiana, a família real portuguesa transfere a sede do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma mudança drástica na história brasileira. E é aí que eu inicio o processo de independência do Brasil. Né? Então, a independência do Brasil, de 1822, está diretamente ligada à vinda da família real portuguesa. E a gente vai estudar isso daqui a 2 semanas. Galerinha, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, para quem quiser, amanhã às 7 horas da noite, às 19 horas, aqui nesse canal, eu vou estar conversando com uma amiga minha chamada Carol Gomes, que é atriz e professora de teatro aqui na Ilha do Governador, diretora do Núcleo de Teatro da Ilha do Governador, e a gente vai estar conversando sobre teatro, conversando sobre essa arte do ator, né? O que é o teatro, qual a importância do teatro, quais são os benefícios de estudar teatro, como é que é essa preparação, né, do artista, enfim, em relação às artes cênicas e tal. Então amanhã vai ter um bate-papo bem legal com a minha amiga Carol Gomes aqui no meu canal a partir das 19 horas e estão todos vocês convidados. Espero que vocês tenham gostado. Quem não pegou a aula toda vai estar aqui no IGTV, aqui do Instagram, vai estar salvo aqui e depois eu vou jogar lá no YouTube também, mas dá para ver aqui pelo Instagram, em qualquer hora que vocês quiserem, a gravação dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença de vocês e tenham todos uma boa noite.